Boa noite, gente. Tudo bem? Estou extremamente feliz em estar aqui mais uma vez em Araguaína. Cidade incrível, cidade calorosa, cidade que nos mostra muito do amor de Deus, nos passa muito o reino de Deus. E, sabe, eu vim aqui talvez para compartilhar alguma coisa com vocês, mas eu vim aqui para receber de Deus junto com vocês. Deus tem alguma coisa com o Norte, eu já falei isso algumas vezes para o Fê. E como ele disse, nós criamos uma aliança de amizade através da oração, através daquilo que Deus fez e através daquilo que Deus fará. Gente, preste atenção aqui, verdadeiramente eu tenho a convicção de que Deus está levantando protagonistas. Eu não vejo o reino de Deus, ou não vejo no reino de Deus lugar para coadjuvantes. Então eu queria que vocês entendessem que nós estamos aqui para adorar Jesus junto. Amém? Vocês são parte de tudo isso, eu sou parte de vocês e vocês fazem parte de mim. Então nós somos igreja junto, somos protagonistas, nós estamos aqui para trazer o reino de Deus na terra, sabe? Rasgar os céus e trazer a presença de Deus para cá. Então, sabe, que Jesus possa nos amar nessa noite. Deus nos ama nessa noite, Senhor. Nos ama nessa noite porque nós dependemos do Seu amor. Nós também Te amamos, Pai. Nós também Te amamos, nós rendemos o nosso coração a Ti. E sabemos que se não fosse por causa do Teu amor, Pai, nós estaríamos aqui todos perdidos, Pai. Então vem com o Teu amor, com uma onda de amor sobre nós, Pai. E toca cada um aqui, Jesus. De uma forma diferente, Pai. Nós queremos verdadeiramente colocar muita expectativa no nosso coração para aquilo que vai acontecer aqui hoje. Não por causa de mim, não por causa de nada, mas por causa de Ti. Você é Rei. Você é Rei, Senhor. Então se assenta neste lugar, Jesus. Jesus te ama. Não é jargão, é uma verdade sobre você. Jesus te ama. E eu quero te fazer uma pergunta. Reflita sobre isso. Será que Deus te ama mais do que Ele ama a Ele mesmo? Pense sobre isso. Será que Deus te ama mais do que Ele ama a Ele mesmo? Não. Porque se Ele nos amasse mais do que Ele ama a Ele mesmo, o amor dele seria inconstante. Porque nós somos humanos. Então eu queria dizer para você, deixa todos os seus problemas lá fora. Deus conhece as suas fraquezas, cara. Amém? Deus conhece os seus pecados, cara. E a nossa humanidade, sabe? As nossas limitações não mudam Ele, cara. Não mudam Ele. Não mudam a intensidade, o poder, o fervor desse amor para com as nossas vidas. Talvez você tenha alguns problemas aqui hoje. Cara, coloca tudo lá fora, porque esse amor de Deus é constante e Ele vai ser poderoso sobre você nessa noite. O reino de Deus está aqui. E se o reino de Deus é no céu, Jesus disse que Ele veio para trazer o reino de Deus na terra. Ele disse: arrependei-vos porque o meu reino chegou. Araguaína é sabe? É uma embaixada do reino de Deus. Araguaína é a embaixada do reino de Deus. Tem avivamento nessa terra, cara. Tem avivamento nessa terra. Eu glorifico a Deus pela vida dos pastores que estão aqui. Vocês são gigantes, cara. Obrigado pela entrega de vocês, sabe? Obrigado por toda lágrima derramada, por cada passo que vocês andaram, por toda a força que vocês empregaram pelo reino. Porque vocês me inspiram a continuar, a não desistir, a olhar para frente. Araguaína é a embaixada do reino de Deus. Ela vai ser celeiro para enviar de verdade. Ela já tem enviado. Olha o que está acontecendo aqui, brother. Eu sou lá de Santa Catarina, de Balneário Camboriú. Fê, eu gostaria que lá tivesse acontecendo o que está acontecendo aqui, cara. Acerca de evangelismo, acerca de nós irmos nas escolas, nas faculdades. Araguaína, eu vim para cá trazer algo do sul, mas com certeza eu vou levar alguma coisa daqui para lá. Amém? Porque vocês têm muito para dar, cara. Vocês têm muito para fazer. Todos aqui, absolutamente todos, sabe, são protagonistas. Façam, falem. E
A hora que a gente estava orando aqui no louvor, vou falar agora já, porque... Sabe, é tempo de vocês regarem o Brasil com oração. Não sei se Deus falou com vocês alguma coisa sobre isso já, mas... Montem, sabe, escalas de oração. Montem uma torre de oração. Se for possível, 7 horas por dia, se for possível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não diz respeito ao Felipe. Diz respeito ao João que está aqui, ao Diego, ao Rafael. Diz respeito a todos nós, porque é o reino, vocês são protagonistas. Cara, a gente precisa deixar um legado para a próxima geração. Nós precisamos incendiar a nossa. Nós somos protagonistas, é para nós. Assuma a responsabilidade. Assuma as responsabilidades de ser cristão. Amém? Vocês concordaram aí, né? Então, como eu estava dizendo, eu estive aqui em Araguaína mais ou menos em abril. E 20 dias antes eu tinha sofrido um acidente sinistro de moto. Eu atropelei uma capivara na BR. Cara, mais ou menos uns 160, 170 km por hora, que não é uma coisa que eu me orgulhe, não façam isso. Mas verdadeiramente eu quase morri. Eu quase morri. Sabe, e hoje a gente estava conversando um pouco sobre isso, porque foi algo que marcou tanto, principalmente em Araguaína. Eu vim 20 dias depois do meu acidente, com um pino no meu clavícula aqui, com uma âncora, na verdade, que segurava o meu osso, e com o meu pulso quebrado, que eu nem sabia que estava quebrado. Estava doendo, mas faltava um parafuso ali. E no dia desse acidente, na hora que eu estava caindo, eu me senti abraçado por Deus, sabe? Então, cara, se você tem alguma dúvida de que Deus existe, cara, era para eu estar morto. Eu vi pessoas que caíram de moto a 60, 80, 100 km por hora e morreram. Eu me senti abraçado por Deus naquele lugar, deslizando no asfalto, e eu senti uma paz absurda, sabe? Quem que sente paz sofrendo acidente, cara? E Deus me falou, cara, eu tô contigo. Só que depois daqueles dias, algumas coisas mudaram. Foi um tempo onde eu precisei colocar um pé no freio. E esse ano foi um ano de muitas mudanças na minha vida. Foi um ano de amadurecer para muitas coisas, sabe? Assumir a responsabilidade para muitas coisas. E nós, como igreja, precisamos assumir responsabilidades. Foi tempo onde eu estava correndo, fazendo milhares de coisas. Eu estava numa igreja onde eu fiquei por lá 9 anos, eu era líder de jovens durante mais ou menos uns 6 ou 7 anos. Eu liderava a intercessão naquela igreja. Eu liderava a intercessão do Estado, então era um ativismo meio louco, assim. E com esse acidente, Deus me disse, cara, calma. Beleza, você está fazendo um monte de coisa, mas o que de você, tudo isso que você tem feito é para mim de verdade. E tudo isso que eu estou falando, olhe para você. Amém? Amadurecemos como igreja. Nós não somos mais quem nós éramos ano passado. E esse ano, Deus está fazendo grandes coisas. A Bíblia fala que se Deus ele foi derramar um vinho novo sobre um odre velho, ele quebra, né? Pois é, isso representou aquele acidente. É como se Deus quisesse derramar alguma coisa sobre mim, só que eu estava lá na estação passada. Cara, a estação passada já foi. Agora a gente está vivendo a nova estação. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo a proporção disso? A gente está vivendo uma nova estação. Nós precisamos transicionar para que Deus derrame. Senão nós ficamos patinando no mesmo ciclo. E patinando são as mesmas coisas, as mesmas experiências. É como você está no ensino médio. Chega no final do ano, você reprova. Você tinha tudo para passar. Mas você vai começar a ver as coisas que você já viu acontecerem de novo. E de novo. Então Deus quer que você seja um odre novo. Para que Ele derrame coisas novas. Então naquele dia, sabe, eu vivi um grande milagre na minha vida. De fato. Eu me questionava para Deus, vou ser bem sincero com vocês aqui. Tá, Deus, beleza, eu vivi várias coisas contigo acerca de estar na igreja, acerca de levar a tua palavra, acerca de cura, mas eu não considero que eu tenha um testemunho tão grande assim. E aí naquele dia, Deus falou, quando eu cheguei em casa, deitei na cama, todo lascado, Ele falou, eu já tinha te salvado uma vez, e hoje eu estou te salvando de novo. Estou te dando a oportunidade para você viver coisas grandes ainda. Deus tem coisas para nós, Deus tem coisas para fazer
acerca da igreja dele. Então, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria: custe o que custar. Fala para a pessoa que está do seu lado: custe o que custar. Filipenses diz que Jesus ele se esvaziou. Jesus ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus ele tinha uma realidade de glória. Ele morava no céu. Estava tudo bem por lá, né? Estava tudo tranquilo por lá. Era o céu. E ele se esvaziou da glória dele. Ele se esvaziou daquela realidade de glória, aquela realidade de céu, para vir nos servir. Então a característica do cristão sempre vai ser servo. Quando Jesus, no fim dessa trajetória, no fim dessa carreira, aos 33 anos de idade, ele fala: eu completei a minha carreira aqui. Ele fala: eu entreguei tudo de mim. Ele usa um termo chamado tetelestai. E tetelestai significa estar pago. Significa já foi consumado. Sabe, recibos de impostos antigamente, aqueles papiros, foram encontrados com essa palavra grega, tetelestai. Ou seja, está liquidado. Então, meu irmão, eu e você temos uma chamada para dar. Por isso que eu disse para vocês, eu não estou aqui apenas para dar alguma coisa para vocês, e vocês não estão aqui apenas para se alimentar de Deus, mas vocês estão aqui para dar, amém? Vocês são protagonistas. A igreja de Jesus na terra é protagonista. O papel do cristão na terra é ser protagonista, é ir além, é fazer mais. É onde quer que você esteja, influencie. Na abertura dessa conferência estava escrito aqui: mudando e influenciando a cultura, as mentes, estabelecendo governo. E eu acredito verdadeiramente que nós, como cristãos, somos chamados para influenciar em todas as áreas da sociedade, não é somente dentro da igreja. Na verdade, dentro da igreja é de boa, né? É bem de boa. Eu, lá em Balneário Camboriú, trabalho na Câmara de Vereadores, e eu vejo um chamado de Deus para influenciar no meio político. Eu vejo que lá é um ambiente hostil, lá é um ambiente carente de sabedoria dos céus, carente de pessoas íntegras, carentes de pessoas que não se vendem. E assim somos nós como cristãos, para representar o reino, que independente do que aconteça, nós não nos venderemos. Amém? Ele foi até o fim. Ele falou, Jesus é o maior exemplo disso. Ele foi totalmente íntegro. Ele chegou no fim da carreira dele e disse: pôde dizer na verdade, tetelestai, está pago, foi liquidado. Influencie no meio onde você está. Influencie na sua casa. Influencie, sabe, com a sua mãe, com o seu pai, ou seja lá quem exerça esse papel na sua vida. Influencie na sua faculdade. Nós somos chamados para ir e para fazer. Vá e faça. Vá e faça. Não existe, talvez, uma fórmula muito mirabolante para isso, mas existe o Espírito Santo, que é perfeito, que é pleno, que é completo, que nos ensina. Ele é a fórmula, Ele é a receita. Seja cheio do Espírito Santo, então você vai ir e vai fazer. Sabe, eu quero falar um pouco sobre escolhas e sobre decisões. Não tem mais como nós ficarmos no meio do caminho. Ou hoje você escolhe seguir totalmente a Jesus, eu me entrego totalmente, custando o que vai custar. Ou cara, dá um tempo dessa vida, sabe? Ou você é, ou você não é. Decisões, gente. Decisões. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus hoje, nessa noite. O que Ele está te chamando para pagar, o que Ele está te chamando para entregar. Seguir a Jesus, preste atenção. Seguir a Jesus Cristo
está bem longe de ser algo emocional. Amém? Seguir a Jesus está bem longe de ser algo que eu vou fazer por meio das minhas emoções. Na verdade, vão ter momentos que as minhas emoções vão ser negativas. Isso acontece. Isso aconteceu com Jesus, ele passou momentos de muita dificuldade, amém? Não foi a oração dele: Deus, se for possível, passa de mim. Se for possível, passa de mim. A carnalidade dele gritava naquele momento, assim como grita comigo e com vocês, amém? Somos humanos, mas as nossas faltas não mudam quem ele é. Seguir a Jesus, ser discípulo, o ir, está bem longe de ser emocional. Porque quando nós partirmos apenas de questões emocionais, seremos instáveis e parciais. Eu só vou quando eu tiver tudo bem. O culto é racional. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Seguir a Jesus é uma decisão. Seguir a Jesus é racional. Quando ele chamava os discípulos, ele os convidava, e a atitude deles para ir era racional. Nós podemos ver na Bíblia algumas pessoas que foram muito emocionais. Por exemplo, Pedro, né, mano? Ele era meio melancólico, assim, né? Quem é melancólico aí? Né? E nessas questões nós vamos precisar ser racionais algumas vezes, mesmo com a nossa fé. Eu não estou dizendo que a gente não vai poder girar, rodopiar, sabe? É nada disso. Isso adora a Deus, isso exalta o Senhor. Tanto é que Davi, em alguns momentos da vida dele, ele precisou ser racional. Em alguns momentos da vida dele, ele precisou não ver aonde ele estava, mas ele via onde ele ia chegar. Tanto é que as orações de Davi foi: eu vou trazer à memória aquilo que ainda me dá esperança. Quem ora isso está no palácio? Será de boa, comendo uva, tomando suco? Não, estava na pior. E às vezes nós estamos na pior, mas a gente vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não estou falando que a gente vai racionalizar Deus. Não tem como racionalizar Deus. Mas o nosso culto é racional. Davi tinha profecias sobre a vida dele. Em alguns momentos Davi era pentecostal. Ele ia ser rei. Ele iria ser rei. Ele tinha um caminho, ele tinha um destino. Você tem um destino. Sabe, muitas palavras foram liberadas sobre essa conferência de que destinos serão destravados. Sabe, gente, eu verdadeiramente acredito que depois desse ano, depois desse acidente, depois de tudo que aconteceu na minha vida, cara, ano que vem vai ser incrível. Vai ser muito maior. Nós vamos, sabe, incendiar essa nação. Vocês estão aqui. Cara, é muito mais, tem muito mais de Deus para ser derramado. Mas a gente precisa ser intencional, a gente precisa ser racional, sabermos aonde nós estamos indo. Focado na promessa, sabendo onde nós estamos indo. Davi estava lá: meu Deus, será que eu mato Saul? Não, não posso porque ele é ungido. Ah, mas eu vou lembrar porque eu vou ser rei. Cara, a gente é rei. Para de se rebaixar, brother. A gente é rei. A gente é rei e sacerdote. Isso está sobre nós. Para de ser mesquinho, olhando para as coisas pequenas. Rei não olha para coisas pequenas. Nós temos essa identidade sobre nós. A nossa geração é uma geração que tem se eximido de responsabilidades. Nós não queremos. Essa é que é a verdade. Sabe, eu não quero me comprometer muito. Ah, deixa que os outros façam. Cara, esse auditório aqui, essas pessoas, nós, eu e você. Se verdadeiramente, mano, a gente se comprometesse, o que poderia acontecer? Eu te pergunto. O que poderia acontecer se nós nos comprometêssemos? A ir mais, a fazer além, assumir a responsabilidade. Eu sou cristão. Eu faço parte disso, eu faço parte do reino. Eu não sou coadjuvante, eu não fico assistindo. Eu não sou um crente de celular, de YouTube, mas eu sou um crente de fato.
um cristão de fato? Ficar entre nós, daqui uns 2, 3 anos vai ser fácil ser crente. A nossa nação é uma nação que tem crescido muito o cristianismo. Os nossos governantes têm sido cristãos. Tudo tem se impulsionado para isso. Mas eu estou falando de cristão de fato. Sabe qual é o significado da palavra cristão? Imitador de Cristo. Não é um pseudo-Cristo. Eu formato Jesus da forma que eu quero. Eu estou na pior bad por causa do cara que me deixou, da menina que me abandonou. Eu posto no Twitter. A alegria do Senhor é a minha força. Sabe, vocês estão entendendo? Um pseudo-Cristo. Tentando moldar. Cara, a gente passa momentos de dificuldade, mas a nossa luta emocional, gente, tá bem longe de ser uma luta pelo Evangelho. Eu me meto em umas enrascadas às vezes também. É normal, a gente é humano. Mas, cara, a gente precisa sofrer pelo Evangelho. Sabe? Custe o que custar, brother. Eu me converti em 2011. Mano, como foi louca a minha vida. Sabe como Deus fez? Eu vejo Deus agindo a cada dia, cara, a cada dia, a cada dia. Eu vejo Deus se movendo a cada dia. O sofrimento faz a gente crescer. E a gente se exime de responsabilidades, porque algumas, ou se não a maioria das nossas responsabilidades, elas doem. Sabe, a nossa vida que está em jogo. É o nosso nome que está em risco. E crescer dói. Eu deslizei no asfalto mais ou menos uns 400 metros. As minhas costas, mano, parecia salsicha. Assim, meu Deus do céu, cara. Falei, ei Deus, como é que você vai levantar esse negócio? Cara, era 20 dias, eu viajei, não sei quantos quilômetros que dá de lá aqui. Pegando avião, um monte de coisa. Eu falei, Deus, vamos lá. Vai dar certo. Porque crescer dói. Sabe, uma pessoa madura, minha avó dizia isso, uma pessoa madura não come comida cru. A gente é muito imediatista, né? A gente está sendo muito rápido. A gente quer tudo em 5 minutos. A nossa geração é imediatista. Só que Deus não muda, mano. Sabe, Deus não tem Deus McDonald's, não. Né? Não tem McDonald's, é Burger King, né? BK abriu. Quando eu cheguei aqui, estava inaugurando o BK. Tinha uma fila de uns 2 quadras, assim. Os caras, vamos no BK. Eu falei, olha essa fila aí, mano. Vocês vão no BK? Geração McDonald's. Brincadeira, eu como muito fast food. Quando eu vim aqui tinha uns 20 quilos a menos. Agora tá osso. Mas uma pessoa madura, ela não come comida cru. Minha avó falava de uma refeição que se chamava porco no rolete. Cara, demorava uns 2 dias para ficar pronto, né? 2 dias para você almoçar. Você comia comida, bolacha Maria, assim, né? Ia esperando. 2 dias a gente comia. Porque a gente é uma geração imediatista, cara. Mas quando nós somos maduros, quando nós assumimos responsabilidades, nós esperamos o agir de Deus. E é isso que Deus está nos chamando hoje, cara. Sabe, se posiciona, se decide, seja convicto. Os protagonistas são convictos. Nada vai mudar aquilo que você sabe aonde você vai chegar. Sabe, eu sei onde eu vou chegar esse ano, cara. Eu sei o que vai acontecer. Eu deixei para trás tudo aquilo que falaram. Eu deixei para trás tudo aquilo que eu vivi de ruim. E eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para frente. Esses são os protagonistas. Esquece o seu passado. Sabe, Spurgeon dizia: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Muitos homens, não estou falando de menino. Tem muita gente que eu converso, não sei aqui, mas lá em Balneário, que tem 40 anos, que eu não sei se o cara é um homem ou se o cara é um menino. Muitos homens devem a sua grandeza aos obstáculos que tiveram que vencer. Eu vejo uma geração infantilizada, homens de 35, de 30, de 25 anos, fazendo como se parecesse que tivessem 9. Não sei se, acho que aqui no norte não, né? Aqui todo mundo é cabra, todo mundo é macho. Aê, macho!
mas os obstáculos nos fazem crescer. Identifique quais são os seus obstáculos na sua vida hoje. Olhe para você. Quais são os obstáculos que você vai ter que ultrapassar para te fazer grande? E nisso eu queria te pedir, pensando nisso, sobre os seus obstáculos, abre sua Bíblia comigo no livro de Lucas rapidamente. Lucas capítulo 14. Versículo 25 a 33. A palavra de Deus diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo a construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Até aí tá bom. Principalmente no versículo 28 diz para Deus nos diz para fazer contas. Ele não está dizendo para nós fazermos conta agora, ou para nós fazermos contas depois de já termos entregue a nossa vida para Jesus. Mas ele diz para a gente fazer as nossas contas antes. Faz as contas e vê se vale a pena. Faz as contas e vai ver se você consegue. Porque está bem longe de não custar nada. Amém? Faça as contas. Se entregue. Então, muito diferente de uma vida apenas de facilidade, a Bíblia nos revela isso, a vida dos discípulos não foi uma vida lá somente muito fácil. E aqui, gente, a gente está numa conferência que diz para nós irmos e fazermos quem? Discípulos. Discípulos vai ter que entregar. Discípulo vai ter que entregar. Discípulo precisa ser cuidado. Discípulo precisa ser enviado. Então, quando tu for fazer discípulo, traz o cabra para perto, ama ele, cuida dele, faz as contas, brother. Vê se é isso que você quer, porque depois de você ter entrado, não volta atrás. Porque quando você voltar, envergonha ele. É isso que a Bíblia não fala. Faz as contas aí, faz as contas e atrás, hoje. Se compromete, tenha uma decisão, seja convicto. Sabe, no Irã, os interessados a participar da comunidade cristã, eles assinam uma carta. E nessa carta tem um contrato concordando em perder todas as suas propriedades e ser lançados na prisão e martirizados por sua fé. Eles são os 8º na perseguição cristã. A gente nem é perseguido. Ou um pouco, né? Mas eles assinam uma carta porque eles são convictos. Eles estão determinados àquilo. É uma confissão de fé. Eles estão determinando e fazendo um posicionamento não emocional, mas racional, de que ele vai seguir. E se for preciso pagar com tudo, custe o que custar. Sabe, tem um pastor Berhan Irani, depois pesquisa sobre ele. Ele estava preso durante 6 anos. E ao ser libertado, ele declara: o Senhor esteve comigo todos os dias. A vida na prisão não é fácil, mas ser preso por Jesus foi para mim um presente. Ele me deu a oportunidade de compartilhar o seu amor por lá, nos lugares mais escuros e sombrios, ele conclui. Sabe, quando nós formos perseguidos, a Bíblia diz para nós nos alegrarmos pela perseguição. Nós precisamos nos alegrar pelas perseguições. O que nós chamamos de santificação aqui no Brasil, no Iraque eles chamam de pré-requisito. Eles entendem que há uma santificação quase que instantânea, porque é uma convicção. É uma convicção. Ele está convicto daquilo. Não é um processo gradativo,
paulatinamente eu vou me santificar. Não, eu aceitei a Jesus e eu sou santo. Embora eu erre, a minha maior vontade é agradar a Deus. Sabe, a gente nunca vai conseguir alterar quem Deus é. Nunca, cara, nunca. Não pense que as nossas instabilidades instabilizam Deus. Sabe por que para nós às vezes é difícil andar em santidade? E durante muito tempo eu fui ensinado e havia uma certa dificuldade em relação a como era pregado o pecado para mim. E muitas vezes eu vi o pecado sendo endeusado e na verdade o pecado tomava o lugar de Deus. Então era assim, Jesus era esse púlpito aqui, eu aqui em 10 de agosto de 2011 me convertendo, aceitando a minha vida para Jesus, a minha vida pecaminosa está aqui. Jesus está ali. E eu andava em direção a Jesus, só que eu andava em direção a Jesus de costa. Olhando para quem? Para a minha vida no pecado. E fica muito difícil porque você fica lutando diariamente com aquilo que você era. Jesus, eu te quero, eu te amo, mas a tua luta é diária e a tua luta é constante. Quantos vivem isso? Ou já viveram? A tua luta é constante porque você quer Jesus, mas você anda em direção você anda em direção a Jesus, mas olhando para o pecado. E como é maravilhoso quando nós nos viramos e a nossa velha natureza não importa mais, porque agora a gente contempla a presença de Jesus, porque agora a gente contempla Deus, cara. E você se sente extasiado, você quer correr porque você quer mais, e à mesma medida que você chega mais perto dele, ele vai mais para longe, porque sempre há mais, sempre há mais, sempre há mais. Para de andar em direção a Deus com as suas próprias forças. É como se você fosse o Rocky Balboa, tá ligado? Tentando lutar com o pecado, mas nunca vai ser suficiente, cara. A gente vai se matar, exaurir as nossas forças, porque não é com a nossa própria força. Vira-se para Jesus, e Ele, aquele que já venceu o pecado, derrotou a morte, vai te abraçar e vai te trazer para perto dele, e tudo se torna mais leve. Sabe, não é simplesmente o aceitar a Jesus, mas é realmente professá-lo na segunda-feira, sabe? Quando aquela pessoa pisar no seu calcanhar, pisar no seu pé, quando aquela pessoa que diz que te odeia, você continuar amando ela. Hoje a gente estava conversando com Israel um pouco acerca do caráter de Jesus, a pessoa de Jesus e quem Deus é. As falhas de Judas em relação a Jesus não mudou o caráter dele. Quando Judas vem trair Jesus, ele se direciona a Jesus e Jesus fala: por que você veio aqui, meu amigo? Vocês entendem? O erro de Judas não muda Jesus. O erro do próximo não pode nos mudar, cara. Deus amou ele antes de nós, para que o amor dele fosse perfeito. Então, se eu quero amar a pessoa que está do meu lado, preciso me amar primeiro. Ame a você como você ama o seu próximo. Se você não se ama, como é que eu vou conseguir amar alguém? Cara, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. O erro de Judas não mudou Jesus. Ele foi além, ele foi superior. A nossa vida de máscaras, a nossa vida onde muitas vezes nós tentamos esconder algo, principalmente como cristãos, gente, é muito pesado. É muito difícil. A gente tentar simular algo, concordam? É muito difícil nós tentarmos simular algo e tentar ser quem nós não somos, principalmente como cristãos. Deus, Ele te quer do jeito que você é, cara, do jeito que você tá. Sabe, do jeito que você tá, do jeito que você tá, vem. Não precisa de nada, cara. Não precisa mudar nada.
Você não vai precisar fazer uma cirurgia laser para tirar a tatuagem, cara. Vem do jeito que você tá, que Ele vai te amar. Ele vai te amar. Não tenta simular algo, cara. Arruma alguém que seja da sua confiança, cara, e abre seu coração. Como isso liberta, brother. Sabe como isso liberta, como isso te traz para a luz, como isso te traz a luz do discipulado. Não tente simular algo, é muito pesado, é muito difícil. Presta atenção aqui. Ei, tire esse fardo, cara, de quem você não é. Você não precisa disso, bro. Sabe, todos vocês são lindos, todos vocês são lindas aos olhos de Deus. Deus te ama do jeito que você é, cara. Sabe, seja amado hoje por Deus, seja acolhido hoje por Deus. Você não precisa ser mais santo, você não precisa ser mais ungido, você não precisa falar igual eu. Mas Deus te ama do jeito que você é, cara. Do jeito que você é, cara. Não tente simular algo. Nós precisamos ser uma igreja madura. Nós precisamos ser uma igreja que sabe tratar com pecados. Se entrasse alguém aqui por aquela porta que talvez estivesse cometendo um ato ali fora libidinoso aos nossos olhos, qual seria a nossa atitude aqui dentro como igreja? Sério, falando sério assim mesmo. Será que a gente julgaria, condenaria ou amaríamos? De verdade. Nós precisamos ser uma igreja madura. Porque se assim nós não formos, nós seremos deficientes. Em alguns lugares nós não vamos conseguir ir. Porque nós vamos estar tão impregnados com a nossa santidade, que as pessoas não vão conseguir se achegar até nós, porque a gente é muito santo. Saca? Uma igreja madura, cara. Que seja lá o que for, sabe abraçar, sabe cuidar. Se uma pessoa errar do seu lado, abrace ela, cuide dela. Cuide dela. O que Jesus faria? Jesus nunca, para curar alguém, Jesus nunca perguntou se o cara era crente. Ele perguntou se o cara tinha fé. Você tem fé para te curar? E os caras, tenho Jesus. Ou então, eu não tenho, me ajuda na minha pouca fé. Aí Jesus fazia as duas coisas. Colocava a fé e depois curava. Mas ele nunca perguntava, e aí, mano, você ora em língua para eu te curar aqui agora? Já li a Bíblia quantas vezes? Né? Uma igreja madura, uma igreja racional, uma igreja intencional, que sabe para onde está indo. Uma igreja que vai influenciar lá fora, no governo, na cultura, na faculdade. Deus quer fazer uma metanoia em nós, gente. Mudar nossa mente, mudar a nossa forma de ver as coisas. Para que nós possamos ir mais, ir além. Sabe por que casamentos acabam? Porque muitas pessoas entram dentro dos casamentos apenas querendo ser amadas. E, gente, casamento está bem longe de ser somente amado, né, gente? Porque muitas vezes a gente entra no casamento com déficit de nosso relacionamento com os nossos pais. Aí o homem casa com a mulher e acha que a mulher é a mãe dele. Nós precisamos ser uma igreja madura, cara. Não mais meninos, cara. Acabou o tempo de a gente ser menino. Agora a gente precisa ser homem. Agora a gente precisa ser mulher de Deus. Não eu, né? Mas vocês. O que a Bíblia diz, gente? Filtrem tudo da Bíblia. Não é aquilo que a cultura diz, não é aquilo que os livros dizem, mas o que a Bíblia diz. A Bíblia é nosso manual, brother. Tá aqui, cara. Preciosa. Sabe, gera vida, transforma. É aqui, cara. A reforma não acabou, cara. A gente está sendo reformado todo dia. Sabe? Quantos de nós estamos com o coração aberto, cara, para falar, Deus, eu não sei nada. Eu preciso ser reformado. A minha sabedoria é muito limitada, Deus, eu não sei nada. Não importa se eu tenho 10, 15, 20 anos. A gente precisa ser uma geração humilde, cara, que sabe baixar a cabeça e falar, Deus, me ajuda. Para que a gente possa verdadeiramente influenciar o governo, cara. Para que a gente possa influenciar as escolas e salvar as pessoas. Seja humilde, cara.
maior qualidade de alguém é humildade, cara. Se você está falando no seu lugar, eu sou humilde, reveja isso, cara. Nós precisamos ser reformados, brother. Nós precisamos deixar com que essa Bíblia, com que a palavra, ela realmente nos leia. A Bíblia precisa nos ler, cara. Quando a gente for ler a Bíblia, não é uma leitura, de você passar os olhos, não é uma leitura dinâmica, mas ela precisa te ler. Ela precisa te cortar. Quando a Bíblia fala sobre a gente meditar na Bíblia, a palavra grega para meditar ali é ruminar, cara. É a mesma coisa que a vaca faz com o capim. Ela fica mascando aquilo ali durante um dia, mais ou menos. Para que aquilo, transforme você. A Bíblia não é um livro de história, cara, mas é o poder de Deus. Quando Deus se refere à palavra Bíblia, na Bíblia, é a palavra nephteumus. É a mesma palavra que diz lá em Gênesis, que o Espírito soprou sobre o homem e ele foi alma vivente. É a mesma coisa, cara. A Bíblia não é um livro humano, cara, mas é um livro de revelação. Se aqui está dizendo que o meu Deus cura, não tenho dúvida disso, que Ele cura. Se aqui está dizendo que o meu Deus ressuscita, eu não tenho dúvida, Ele ressuscita. A Bíblia precisa ser o símbolo dos cristãos, para sempre. Sempre. Assuma suas responsabilidades. Eu te pergunto, vale a pena? Uma ferida fechada é um ministério aberto. Uma ferida que é fechada dentro de nós é poder para Deus agir através de nós. Só que a gente só pode fechar uma ferida quando nós assumimos essa ferida. Eu tenho dificuldade com isso. Eu só fui curado da minha clavícula quebrada, cheio de ferro aqui, quando eu verdadeiramente falei, não, eu estou zoado, estou quebrado, preciso de ajuda. E quantas vezes a gente quer tocar do jeito que está? Uma ferida fechada é um ministério aberto. Um ministério dentro da sua casa, honrando. Um ministério nas ruas, aonde quer que você passe. Nós só podemos ir se primeiro nós viermos. Nós só vamos a algum lugar primeiro se nós primeiros viermos. Eu estou caminhando para concluir aqui. E para mim hoje, eu vejo 2 pilares da vida cristã. Para mim. Um é devocional e 2 discipulado. Eu vejo que o meu devocional com Deus é diário e é necessário. Em uma agenda bem corrida, eu precisei colocar Deus no topo dessa lista. Se a Bíblia fala que eu preciso amar Ele acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com todas, as minhas forças, eu preciso colocar Ele no topo dessa lista. Então, tempo de qualidade com Deus, abra a Bíblia, cara, de manhã, deixa ela te ler, pegue um versículo, leia um capítulo, fique meditando naquilo, deixa ela te transformar, deixa a Bíblia nos reformar, cara. Nós estamos em obras, né? A gente podia andar com aquelas placas assim, o transtorno passa e a obra fica. Que a gente às vezes transtorna, né, a vida das pessoas. A gente é meio chato, a gente não tem dias bons. Mas o racional nos faz continuar. O entendimento nos faz continuar. E o discipulado, cara. Seja cuidado por alguém, amém? Se você não tem alguém que te cuida, hoje se posicione em relação a isso. Seja cuidado por alguém. É extremamente importante nós sermos discipulados. Eu sento com meu pastor toda semana. A gente toma um café juntos. A gente lê a Bíblia juntos.
Eu falo das minhas dificuldades para ele. Ele fala das dificuldades dele para mim. Há ali um relacionamento sincero. Ele mostra para mim que ele é homem também, que ele não é Deus. E cara, como eu cresço. Sabe? Se aproxime de pessoas assim. Olhe para quem está do seu lado, não agora, mas no seu dia a dia, na sua vida. E veja alguém para te cuidar. Não é que o cara vai ser, sabe, um andar superior a você. Não é que o cara vai ter uma patente a mais do que você. Isso aí não. Mas é alguém que vai estar ali para orar junto contigo. É alguém que vai estar ali, sabe, para te cuidar, cara. É alguém que vai estar ali para te ouvir. É alguém que vai estar para te ajudar nas tuas instabilidades emocionais, porque a gente é ser humano. E quando a gente, sabe, libera aquilo que está sobre nós, aquela certeza da convicção, do racional, se torna mais claro, se torna mais próximo de realizar. Então seja racional. Tenha uma fé inteligente. Eu preguei sobre isso quando eu vim aqui em abril, né? Tenha uma fé inteligente. Não uma fé burra. Às vezes a gente acha que é tudo por Deus, né? Tudo vai acontecer, o céu vai se abrir. Eu achava que quando eu fosse fazer algum concurso, eu ia descer do céu um rolo assim com A, C. Obrigado, Miguel, valeu pela resposta. É tudo Deus, né? Valeu, anjo. Seja alguém intencional, cara. A perseguição de Atos 2, aliás, a perseguição de Atos 7, que foi a ocasião onde Estevão foi apedrejado, nós estamos falando sobre, presta atenção, estou finalizando, a perseguição de Atos 7 foi o maior envio missionário da Bíblia. Alguns capítulos antes, Pedro, ele prega a palavra de Deus e 3.000 mais ou menos pessoas aceitam a Jesus. E um pouco depois, os discípulos passaram algumas dificuldades ali, né? Ficou meio treta ali para eles. Mas a perseguição foi um dos maiores envios missionários. Muitas vezes as nossas dificuldades, elas nos promovem. Eu estou falando aqui para vocês com alguém que foi um milagre, tá? Deus, eu falei para os meninos hoje, eu falei, cara, Deus, ele insiste comigo. Que era para eu nem estar aí, velho. Deus não quis me dar descanso não, viu, Israel? Não era para eu não estar aqui não, velho. A dificuldade, a dor, ela nos promove, cara. Ela nos faz mais maduros. Ela nos faz olhar mais para os lados, ver quem está do nosso lado. Ela nos faz olhar mais para a nossa família. Ela nos faz ter muito mais empatia, sabe? Hoje eu tenho muito mais facilidade em me colocar no lugar das pessoas. Antes eu era, sei lá, meio crente demais. Assim, vai passar, irmão, vai dar tudo certo, né? Aquela coisa que crente faz. Hoje eu me coloco muito mais no lugar das pessoas, cara. Quando eu vejo alguém passando por uma necessidade assim, eu falo, caraca, cara, eu me coloco verdadeiramente. E se fosse eu? Antes não, eu falava, só pode estar em pecado. Fariseu, hipócrita. Mas hoje eu me coloco no lugar das pessoas e falo, cara, qual é a realidade dele? O que será que ele tem passado? E como cristão a gente está aqui para servir, brother. A gente está aqui para dar vida para as outras pessoas. A gente está aqui para ser luz para a vida das outras pessoas. As dificuldades nos promovem. As dificuldades nos enviam. Sabe, a igreja da China, por pouco tempo faz pouco tempo que eles estão podendo ter templo lá agora, cristão. Isso aí, num primeiro momento, é uma bênção, né? Mas eu estava lendo o livro Cartas para a Igreja, do Francis Chan, e lá tem um relato de um pastor que falava que
A igreja era muito melhor quando ela era perseguida. Havia muito mais unidade. Havia muito mais sinceridade. As pessoas eram mais fervorosas. Elas davam mais valor para a palavra. E elas tinham maior comunhão entre eles. Esses são os relatos. Nesse mesmo livro, foi algo que me impactou muito. Diz que um cara que estava numa ilha, nunca tinha ouvido falar sobre Deus, nunca tinha ouvido falar sobre Jesus e nem sobre igreja. Ele leu a Bíblia inteira, a entendeu e veio para os nossos dias de hoje e viu a realidade da igreja. Aí eu te pergunto, será que aquilo que ele leu na Bíblia, será que aquilo que ele entendeu acerca de igreja, acerca de Deus, é aquilo que nós temos vivido? Fica a reflexão. Será que aquilo que a Bíblia diz acerca de igreja é o que nós temos vivido? A igreja da China, ela se tornou uma igreja quase que normal. Ou está se tornando uma igreja quase que normal. Por que será que nós valorizamos mais os países que são perseguidos? Né? Quantos de nós temos sonhos de pregar o evangelho num país onde há perseguição? Sabe o que a gente pensa ou o que a gente acha quando falamos isso? É porque lá nós seremos muito mais ousados, né? Ah, eu vou lá porque pregar lá deve dar uma adrenalina, né? Assim, e aí, muçulmano? Deixa eu falar de Jesus, cara. Você tem que falar assim, né? No esquema. Mas e por que a gente não faz aqui? Por que a gente não bate o pé na porta do gabinete do prefeito? Tem que a gente vá preso depois, mas é igual lá. A gente vai ser preso lá mesmo. Eu vou orar por você e vai ser agora, moço. Cara, se a gente pode ser preso lá, que a gente seja aqui também. Aqui, ao menos morto, você não vai ser. Difícil. Sabe? A perseguição faz a gente mais crente, né, cara? E os dias são fáceis, os próximos, cara. Nós somos uma nação que tem a perspectiva de ser crente. Cristã, pelo menos. Então a gente tem princípios. Os nossos filhos poderão ter uma vida cristã, né? Poderão exercer a sua fé. Mas a gente está falando sobre algo além, sobre algo radical. Por que no Irã é mais fácil ser crente? Por que lá eu vou ser mais radical como evangelista? Eu fui para o sertão ano passado. E, gente, sinceramente, embora a culinária seja bem diferente da minha região, cuscuz, moço, não dei conta de comer aquilo lá, não, velho. Não, mas é porque o deles acho que era pior, né? A minha mãe fala, você comeu errado. Ah, deve ser. O daqui deve ser de camarão, né? Gente, o que vocês dão pra eles lá, eles querem, né? É mole evangelizar lá, cara. É um povo carente, né? De amor, de atenção. É um povo que precisa ser abraçado. Não que tá errado, a gente precisa ir lá, a gente precisa ser luz, muita luz lá. Eu vi cada história lá que me impactou, cara. Hoje a água pra mim tem muito valor. E eu vi povoados bem distantes, assim, pessoas, eu vi casa feita de barro. Eu vi cidades que eram tão distantes que não tinha combustível, que era uma pessoa que se dispunha a ir até uma cidade mais perto, que seja maior, que tivesse combustível para fornecer para aquela região. Mas lá o que a gente dá, eles querem, né? Tipo, sedentos, abertos. E muitas vezes nós, no nosso conforto, no nosso comodismo vamos lá naquela conferência, lá ver o que doido lá de sul tem para me dar. Né? Gente, está bem longe disso, cara. Estevão foi apedrejado, brother. Estevão foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele não estava chorando as mágoas lá. Ai, Jesus, por que você fez isso comigo? A Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Sabe? Olhou para o céu. Cara, viu Jesus, viu aquela glória. E o que ele disse foi as mesmas palavras de Jesus. Perdoa o que eles estão fazendo.
cara, tem noção disso? A gente ser apedrejado e cheio do Espírito Santo, as nossas palavras serem, não vai ser queima Jeová. É a empatia de saber que talvez ele era igual a esses caras antes de receber Jesus. Saulo estava lá, cara. O cara virou depois um evangelista sinistro, ficava mandando cartas para a igreja, ficava, sabe, motivando as pessoas, mas ele estava lá e naquele dia ele era perseguidor. Estevão se colocou no lugar dos caras que estavam apedrejando ele e disse: Deus, perdoa eles. Assim como Jesus fez quando Judas estava vindo: vem cá, meu amigo, dá um beijo aqui, ó. Eu sei que você vai me trair, mas eu continuo te amando. Porque ele estava cheio do Espírito Santo, cara. Agora uma pergunta para eu finalizar verdadeiramente. O que para você é estar cheio do Espírito Santo? Pense nisso. O que significa para você estar cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia fala sobre nós estarmos cheios do Espírito Santo? O que aconteceu com Jesus quando do céu desceu o Espírito em forma de pomba, em formato, e ele foi cheio do Espírito Santo? O que acontecia com os discípulos quando eles estavam cheios do Espírito Santo? O que acontece conosco quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Pense sobre isso. 10 segundos para você pensar enquanto eu tomo água. Qual é a característica de alguém cheio do Espírito Santo? Será que nós conseguimos ter um termômetro? O termômetro do Espírito. Que a gente passa na frente de alguém, tipo um detector de metal, assim, que vai enchendo. E a forma que aquela pessoa gira para lá e para cá, para lá e para cá. Ou a forma que aquela pessoa ora em línguas. Será que é só isso, gente? Será que só esse é o padrão para determinar se eu não estou, eu estou cheio do Espírito Santo? Queria dizer para vocês que eu chapo mesmo também. Sou pentecostal ainda. Oro em línguas, piro com Jesus, sabe? Meu Deus. Erra, né? Levanta a perninha. Aí, ó. Mas o que é, gente? A gente está cheio do Espírito Santo, sabe? O que é eu me encher do Espírito Santo? O que é Ele agir através da minha vida? Tanto que eu não sei mais quando que é eu e quando que é Ele. Sabe? Que eu não sei mais quando é eu que estou falando e quando é Ele que está falando. Não só aqui no púlpito, mas no seu dia a dia, cara. Quando você está pagando alguma coisa no caixa e você olha nos olhos daquela pessoa que está ali e fala: cara, eu, sabe, tenho compaixão da tua dor. Posso fazer alguma coisa por você? Eu não sei mais quando que é eu e quando que é Ele, cara. Embora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito sejam um, eles não são iguais. E várias vezes a Bíblia se revela como os três, sabe? Sabe por quê? Porque eles se confundem de tão um que eles são, cara. E a gente como igreja, a gente precisa ser um como eles são. Coloca de lado tudo aquilo que divide a gente. De verdade, cara. De uma forma racional. Porque às vezes você não vai querer. Seja intencional. Sabe por quê? Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Nós precisamos ser igreja. Na igreja foi onde eu tive os meus melhores amigos. Na igreja onde foi onde eu vivi as melhores coisas. Mas na igreja também foi onde eu vivi as minhas maiores traições. Foi onde talvez eu vivi os momentos mais difíceis da minha vida. Coloca na balança, cara. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Seja maduro para isso, cara. Para saber que ao mesmo tempo que a igreja, sabe, te edifica muito, cara. É um espaço instituído por Deus, algo que Deus fez, algo que Deus criou. Tem pessoas que são pessoas falhas.
Se a gente fosse perfeito, a gente nem precisa estar aqui, né? A gente aceitava Jesus e Deus nos levava. Pronto, estava tudo certo, acabou. Nós precisamos de maturidade, mano. Chega de burburinho, sabe? Chega de mimimi, cara. Uma igreja madura, cara. Uma igreja de pessoas que sentam e olham nos olhos e conversam. E conversam, cara. Como pessoas maduras. Sabe, tem uma cultura nos Estados Unidos que quando eles vão decidir alguma coisa, eles sentam numa mesa, eles se matam, cara. Simplesmente se degladiam. Quebram o pau, fala. Eles levantam daquela mesa, eles compram uma pizza, tá todo mundo amigo de novo. É assim mesmo. E no Brasil a gente é muito emocional, né? A gente se dói, meu Deus, acabou o mundo. Cara, calma, não acabou. A gente posta no Twitter, a gente posta no Instagram, a gente posta no Facebook. Onde dá, a gente posta. Mas é verdade, eu também já fiz isso. Só que são tempos e estações, cara. A gente não é mais os meninos que nós éramos. Agora a gente é homem, cara. Agora nós somos mulheres. É estranho falar, nós somos mulheres. Vocês são as mulheres. O que significa estar cheio do Espírito Santo? E agora eu finalizo. Pela terceira vez. De verdade, acabou aqui, tá? Cara, estar cheio do Espírito Santo é ir. É você ir. Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado, para sofrer, para ser promovido. E ele passou ali durante muito tempo sendo enchido, sendo transbordado pelo Espírito Santo no meio das dificuldades. Ele não levou ele para uma torre de oração, onde tinha óleo de unção, onde tinha bandeira de todas as nações, e ele girava, ele adorava a Deus. Isso é muito massa, isso é necessário, mas Deus, ele não precisou se privar da vida dele humana para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então ele foi cheio do Espírito Santo e ele foi enviado. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser enviado na segunda-feira. Não é só quando a gente vai para o Nordeste, quando a gente vai para o Sul, seja lá para onde a gente for, mas é onde nós estivermos, nós sermos cheios do Espírito Santo, para as pessoas olharem em nós e ver alguma coisa diferente. É sermos ousados. Ser cheios do Espírito Santo é ser ousado. Estevão não orou em línguas naquele momento, ele não orou por cura naquele momento, ele não profetizou nada, mas ele foi ousado. Ele simplesmente deu totalmente a sua vida em entrega a Jesus. Então ele foi ousado. A atitude de Jesus para ser levado ao deserto foi a ousadia. E para nós irmos e fazermos, a gente precisa ser ousado. Ousadia é a característica do cristão. Não tem como a gente ser cristão xoxo, gente. Meia boca. Não dá, cara. Não tem como a gente ser coadjuvante. Sabe o que é co? É posterior, né? É do lado. Codependente. Mas protagonista é aquele que é pró. É aquele que faz. É você. Que tem o Espírito Santo. Que tem ousadia. Que é ousado. Que é ousada. Que a nossa atitude, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, seja igual a de Jesus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós agimos igual a Ele. Estevão agiu igual a Ele, cara. Ele não era Jesus, concorda? Mas ele agiu igual, porque ele era discípulo cheio do Espírito. Não impute os pecados de Jesus. Não impute os pecados, eles não sabem o que eles estão fazendo. Aquilo que os caras fizeram em relação à vida de Estevão, não mudou quem ele era. Não mudou quem ele era, porque ele era constituído por Deus, cheio do Espírito Santo. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, cara. Se for precisar custar tudo, que custe tudo. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça por um momento.